Eu sou a Luana Luna, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai conversar sobre um tema essencial do jornalismo: as fontes de informação. Vamos entender o que é uma fonte, como avaliá-la e quando o sigilo é necessário. Afinal, quando o jornalista pode ou deve ocultar a origem de uma informação? Fontes jornalísticas. O que são e como tratá-las? O que é fonte no jornalismo? A fonte é fundamental para a produção da notícia. A fonte pode ser uma pessoa, documento, órgão ou instituição. O jornalista, obviamente, não está presente em todos os fatos, por isso ele depende dos relatos de terceiros. As fontes são a base da apuração no jornalismo. Elas podem estar envolvidas diretamente nos fatos ou apenas serem observadoras. O jornalista ouve a sua fonte, analisa as informações que ela transmite e transforma a informação em conteúdo público. Tratamento com as fontes. A escolha das fontes deve ser consciente. As fontes hoje em dia, na era do smartphone, elas não são passivas, não são meros observadores. Muitas vezes elas mesmas produzem conteúdo e mandam esse conteúdo para o jornalista. O jornalista, ele deve proteger a identidade da fonte somente quando necessário. Nunca expor a sua intimidade ou a sua dor, principalmente em temas sensíveis. Fontes que são testemunhas ou vítimas de alguma tragédia, o jornalista precisa ter muito cuidado para não fazer aquela fonte reviver todo aquele sofrimento. Sobre apurar a informação das fontes, Nilson Lage nos ensina: cruzar informações é essencial para garantir a credibilidade. Daí vem a lei das 3 fontes. Se ficar constatado que 3 fontes que não se conhecem contaram a mesma versão sobre um fato, ele é tomado como verdadeiro. O jornalista pode manter o sigilo da fonte, mas nem sempre ele deve fazer isso. Por quê? A escolha de uma fonte depende de critérios como autoridade, credibilidade, relação com o fato e interesse por trás da fala. Aquela fonte tem conhecimento daquele assunto? Aquela fonte tem uma credibilidade? Aquela fonte tem alguma relação com aquele fato? Ela tem algum interesse por trás daquela fala? Tudo isso tem que ser analisado pelo jornalista. A fonte é uma especialista? Muitas vezes o jornalista recorre à fonte expert. A fonte expert são especialistas em determinado assunto que está sendo noticiado, que vão dar a sua análise para que o público entenda melhor, para que possa esclarecer melhor o assunto. Mas o mais importante numa fonte é o jornalista sempre pensar: por que aquela fonte está me passando essa informação? Na maioria das notícias que a gente observa nos jornais, a fonte é identificada porque dá mais transparência e confiança. Quando a gente identifica, dá nome àquela pessoa que deu o seu relato, isso passa mais transparência e credibilidade para aquela reportagem. O sigilo, ele não pode ser usado indiscriminadamente, até porque existe o risco de um jornalista mal intencionado inventar uma fonte para dar opiniões pessoais em determinado assunto. Por isso que o sigilo da fonte, ele só é utilizado em casos específicos. Fontes em off são aquelas fontes que não são identificadas. A expressão completa que a gente usa é off the record, que significa literalmente fora do registro. Off the record é quando a informação pode ser publicada, mas a fonte não é identificada. É uma técnica muito comum em jornalismo investigativo, onde a identidade da fonte é preservada, inclusive traços físicos e a voz. Um exemplo disso são aquelas fontes que falam para o jornalista sempre na penumbra e com a voz alterada. Segundo o Código de Ética dos Jornalistas, o profissional não pode expor pessoas ameaçadas, exploradas ou sob risco de vida, sendo vedada a sua identificação, mesmo que parcial, pela voz, traços físicos, indicações de locais de trabalho ou residência, ou quaisquer outros sinais. O Código de Ética dos Jornalistas, ele
consta na página da Federação Nacional dos Jornalistas. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É por isso que preservar a identidade da fonte, sempre que ela estiver correndo risco, é uma questão de ética no jornalismo. Quando um jornalista usa uma informação dada por uma fonte em off, ele apenas cita na sua matéria que recebeu a informação de uma fonte ou uma fonte privilegiada, ou então ele pode também usar um pseudônimo. Informação off the record. Existem casos que nem a fonte e nem a informação que ela deu podem ser divulgados. Nesse caso, a fonte exige sigilo total, não só da sua identidade, mas como também da informação que ela passou para o jornalista. Isso é o que a gente chama de off total. O off total serve apenas para orientar a investigação. Isso é muito comum no jornalismo investigativo. Mas a gente também precisa chamar a atenção para que nem toda informação que chega ao jornalista é off. Uma informação ela só pode virar notícia quando ela tiver valor jornalístico e interesse público. O jornalista ele tem que filtrar isso. Para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu não vou aqui entrar na discussão do que é interesse público, mas a gente pode entender o interesse público como aquilo que garante o bom funcionamento da sociedade, das leis, das instituições e dos direitos dos cidadãos. A informação em off total, ela impõe ao jornalista um dilema. Se uma informação é de interesse público, ou seja, ela é relevante para a sociedade, tem sentido o jornalista manter a informação em sigilo? A resposta é sim. A informação em off ela pode servir como ponto de partida para uma investigação. Isso é mais comum no jornalismo investigativo. O jornalista, obviamente, ele não é um mero reprodutor de informações, ele precisa confirmar as informações que ele recebe. No caso de uma informação em off total, ela vai direcionar a investigação e durante a investigação o jornalista ele pode descobrir até outras fontes que vão confirmar aquela informação e que podem ser identificadas na matéria. E só depois de confirmada, uma informação ela pode ser publicada. Essa confirmação, essa acuração, ela precisa ser rigorosa, não só pelo compromisso que o jornalista tem com a verdade, mas também porque o jornalista responde pelo que ele divulga. O jornalista tem o dever de informar e a sociedade tem o direito de saber. Mas a gente precisa lembrar que o jornalista é responsável pelo que ele divulga. Calúnia, injúria e difamação são crimes que o jornalista não está isento de responder. Tipos de off, segundo o Manual da Folha de São Paulo. Vários veículos de comunicação têm os seus manuais de redação, mas para o nosso vídeo não ficar muito longo, a gente vai usar alguns exemplos do Manual da Folha de São Paulo. Segundo o Manual da Folha de São Paulo, existem 3 tipos principais de off. O off simples é uma informação ainda não confirmada, pode ser publicada em colunas de bastidores com o aviso de que é uma informação ainda não confirmada. O off checado é uma informação verificada com o outro lado da história ou com pelo menos 2 outras fontes. Nesse caso, a gente usa a lei das 3 fontes. No caso de off checado, o jornalista pode se dirigir a uma fonte de uma forma genérica, segundo médicos do Sírio-Libanês. Ou seja, ele não está identificando qual médico que deu a informação, ele está falando apenas de uma forma genérica. O off total. Off total, como eu já expliquei, é uma informação onde nada pode ser publicado, nem mesmo a fonte, ainda que ela não seja identificada, e nem a informação que ela passou. Nesses casos, é uma informação que serve apenas para direcionar a investigação. Um exemplo clássico de off total foi o Garganta Profunda, no caso do escândalo Watergate. O Garganta Profunda foi uma fonte que ele apenas direcionou a investigação dos 2 jornalistas. Sobre esse caso, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu analiso o filme Todos os Homens do Presidente, que fala justamente da investigação dos jornalistas sobre o escândalo Watergate, e eu vou deixar o link aqui na descrição. Critérios para manter o anonimato da fonte. Existem casos específicos. Conforme eu já falei anteriormente, o Código de Ética dos Jornalistas descreve as situações em que a fonte precisa ter a sua identidade preservada
E o jornalista também tem que proteger a identidade da fonte de acordo com alguns critérios. Por exemplo, quando a fonte pode perder o emprego, quando a fonte corre risco de agressão física, quando está ameaçada de morte, quando a fonte pode perder a confiança de outras pessoas envolvidas. Tudo isso são critérios em que o jornalista precisa se basear para manter o anonimato daquela fonte. Sobre a relação do jornalista com a sua fonte, a gente precisa entender que a confiança é essencial. A relação entre o repórter e a fonte é uma relação de confiança. Então, nesse caso, o sigilo, em caso de fontes que correm riscos, é um dever ético, não é só um direito. O sigilo das fontes não existe só para proteger a fonte e o jornalista. Ele também garante um jornalismo livre e independente que atende ao interesse público e fiscaliza os poderes. Denunciar irregularidades e fiscalizar o poder são finalidades do jornalismo investigativo. Veracidade comprovada. O jornalista tem um compromisso com a verdade. E ele precisa lembrar que publicar alguma coisa sem provas pode gerar um processo judicial por parte da fonte ou dos envolvidos na reportagem. O jornalista ele não só precisa dessa veracidade comprovada para atender o interesse público, como também para se resguardar. É muito importante que o jornalista ele reúna evidências do que ele publica. É super importante a gente lembrar que, mesmo com direito ao sigilo da fonte, o jornalista não está acima da lei. Ele pode ser chamado, sim, a prestar contas judicialmente daquilo que ele publica. Conclusão. As fontes identificadas garantem maior credibilidade e transparência às matérias. É super importante analisar os interesses da fonte na transmissão daquela informação ao jornalista. O jornalista precisa buscar a pluralidade, ou seja, ele tem que ouvir todos os lados de uma história. No caso de uma reportagem que não foi possível ouvir todos os lados, ele tem que dar ao outro lado a chance de um direito de resposta. Isso é um compromisso ético. O jornalista ele nunca pode se basear numa reportagem em apenas uma única fonte. A pluralidade é essencial. O jornalista ele tem o direito e o dever de proteger a identidade de uma fonte em risco. É essencial para o jornalista confirmar os dados antes de publicar. Ética e responsabilidade andam juntas no jornalismo. E você, jornalista, o que pensa de tudo isso? Você concorda com o que a gente discutiu aqui ou tem outro ponto de vista? Já teve alguma publicação com fonte ou informação em off? Me conta aqui a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Um grande abraço!